Pergunta do consulente Erinaldo, da cidade de São Vicente. Pastor, essa pergunta aqui é da vida cristã. O Erinaldo diz aqui que trabalha em uma firma e ele ficou doente e pegou um atestado e deu para o seu patrão. Na ocasião, ele até estava com o rosto inchado porque tinha arrancado um dente. Só que o patrão está mandando ele embora do emprego. O Erinaldo quer saber se, nesse caso, ele pode colocar o patrão na justiça. Bom, vamos ver o que a Bíblia declara a respeito da nossa situação como cristãos em face das autoridades constituídas. Nós lemos no capítulo 13 de Romanos: toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Logo, este último texto, versículo 7 do capítulo 3 de Romanos, manda que retribuamos, segundo o direito que cabe a nós, não somente de obedecer às autoridades, mas também termos direitos que devem ser ressarcidos pelas autoridades que estão ligadas ao caso. É no seu caso aqui. Seu patrão pega o seu atestado e manda você embora sem pagar seus direitos, pode sim requerer os seus direitos à luz da palavra de Deus. Faça valer o seu direito, porque senão este cidadão vai continuar nessa injustiça com seus empregados. E não há nada contrário à palavra de Deus. Você está acobertado pela palavra de Deus, porque se valeu dos direitos, das obrigações para provar a sua condição de pessoa incapacitada para determinado trabalho, e agora você é surpreendido com uma ordem descabida, manda embora do emprego. Não tem isso. Pode requerer seus direitos. A próxima pergunta é do consulente Antônio, do bairro Estuário, aqui em Santos. Pastor, por que os rins são citados em várias passagens da Bíblia? E qual o significado? Segundo o profeta Jeremias, o povo de Israel falava constantemente sobre Deus com seus lábios, mas ele estava longe dos seus rins. Isso você encontra em Jeremias capítulo 12, versículo 2. Ora, essa expressão, eles estavam longe dos seus rins, o que significa? Significa como que dizendo que a mensagem de Deus não havia transformado o interior daquelas pessoas. Aqui os rins estão associados com o caráter. O salmista poderia, por exemplo, ter isso em mente quando escreveu: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Salmo 16, versículo 7. Então, uma vez que os rins estão associados com o desenvolvimento do caráter,
é fácil concluir que Deus o examina. A frase Deus sonda os rins e coração é usada várias vezes no Antigo Testamento e significa que Deus vê o íntimo do ser humano. Não tem ninguém escondido diante de Deus. Interiormente, Ele conhece, como nós temos citado frequentemente, o Salmo 139, conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar, sem que haja uma palavra em nossa boca, tudo sabe. Então diz o texto bíblico no livro de Jeremias 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, mas eu, o Senhor, esquadrinho os corações para dar a cada um segundo a sua obra. Quer dizer, Deus esquadrinha o nosso interior para ver a nossa intenção, se é correta ou se é perniciosa. E aí, meu amigo, ninguém engana Deus. Então, o rins é o conhecimento de Deus íntimo de cada um de nós, projetos que às vezes arquitetamos, planejamos. Se estiver fora do desígnio de Deus, Deus vai repreender, como repreendeu o povo de Israel, que servia a Deus, mas também servia aos ídolos, e Deus então notou que esse povo estava dividido e não podia continuar assim. Mais uma pergunta do consulente Antônio, do bairro Estuário. Pastor, é correto um cristão acompanhar a viúva de um amigo na missa do 7º dia ou ir também a um batismo na Igreja Católica? Segundo eu vejo aqui, eu penso que nenhum cristão agiria nas duas circunstâncias apontadas com apoio da Bíblia. Acompanhar a viúva de um amigo já deixa suspeita de falta de fidelidade da viúva. O marido morre, logo alguém vai acompanhar a viúva. Quanto participar de uma missa? Em segundo lugar, participar da missa para sufrágio da alma do falecido não tem apoio bíblico. Contrariamente ao que diz a Bíblia, ensinando sobre a Eucaristia, diz a Igreja Católica que a Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue e alma divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e do vinho, para ser nosso alimento espiritual. Ensina que na Eucaristia está o mesmo Jesus Cristo que está no céu. Ora, uma pessoa que estuda a Bíblia vai aceitar que o próprio Jesus que está no céu está aqui na terra na forma de uma Eucaristia, na forma de uma substância que é feita de água com farinha de trigo, talvez. Não é possível aceitar tal ensinamento. É por isso chamado um sacramento, que a pessoa não pode contestar, aceita, porque é o ensino da igreja, e admitir que o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Cristo esteja naquela broa, me permita a citação assim, não é possível que Cristo esteja. Então, para quem não conhece, aceita. É um direito que tem cada pessoa de aceitar, segundo pode crer. Mas um cristão que lê a Bíblia, quando lê no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante, ali está o apóstolo Paulo dizendo que o pão simboliza o corpo de Cristo. Não literalmente o próprio Cristo está com seu corpo ali, mas aquele pão representa
o corpo de Cristo, como se deu na própria celebração pelo Jesus. Este pão é o meu corpo que é partido por vós. Quer dizer, representa o meu corpo que é partido por vós. Não literalmente que ali estava alguém mastigando o próprio corpo de Cristo, como também na hora da distribuição do cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, não beberei mais do fruto da vide. Então está dizendo que aquele vinho é fruto da vide, de uma videira, não o próprio sangue de Cristo. Isto é o que nós encontramos em Mateus 26, 26 a 28. De modo que entender literalmente como o próprio Cristo, seu próprio corpo, seu sangue ali, presente na representação daquela hóstia, né? A hóstia, né? A hóstia é impróprio. Não criticamos os católicos, estamos apenas orientando biblicamente o que diz a Bíblia. E para uma pessoa que conhece a Bíblia, como é descrito aqui, nesse acompanhamento do sétimo dia, como se pudesse sufragar a alma do falecido, a Bíblia declara: depois da morte segue-se o juízo. Não há mudança de posição. Se segue a Cristo, é de Cristo. Se não segue, não é. Então, nenhuma oferta, nenhum sacramento pode beneficiar a pessoa depois de morte. Ele tem que sair com a sua situação definida. Pastor, e quanto ao batismo que é realizado na Igreja Católica, pastor? O batismo é realizado em crianças recém-nascidas, às vezes com dias ou com meses de idade, criança que não tem a participação no ato do batismo, porque como infante ela não está sabendo o que está sendo feito. Por isso existem padrinhos que aceitam o compromisso de responder pela criança. Agora, não é possível alguém responder por outro diante de Deus. Cada qual de per si responde diante de Deus. A criança é uma pessoa inocente. Se a criança vier a falecer nessa fase, não precisa ter medo de que não vá para o céu. Jesus disse: não impeçais as crianças de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Quando esta criança atingir a razão, lá pelos idos de 9 anos, agora sim, o que ela fizer, ela vai responder diante de Deus, porque ela já tem idade para saber o que é certo e o que é errado. Daí o ensino que se deve ministrar às crianças, no que concerne à Bíblia Sagrada, para que a criança aprenda o conceito bíblico e possa fazer conforme ensina a Bíblia Sagrada. De modo que este batismo é preciso que a pessoa tenha condições de crer, como se deu com o eunuco. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu: é lícito se podes crer. Ele creio, respondeu de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Então agora vamos batizar. Agora, se perguntarmos para uma criança: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ela não tem noção. Agora, se ela vier a falecer, ela é salva pela obra salvífica de Cristo em favor de toda a humanidade. Quem não tem uso de razão, pode ser até uma pessoa adulta, ele vai ser acobertado, porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Agora, chegou ao uso da razão, é responsável pessoalmente diante de Deus pelos seus atos, pela sua aceitação ou rejeição. Mais uma pergunta do consulente Antônio. Pastor, por que não se vê nas igrejas o fogo pentecostal que domina a igreja, conversão em massa, como antigamente acontecia na igreja primitiva?
Eu quero dizer ao nosso consulente, respeitosamente, que o irmão deve estar equivocado e não deve ter lido o livro de Atos, capítulo 2, onde se observa pela primeira vez a manifestação do Espírito Santo. Está escrito no capítulo 2, versículo 1, que Jesus declarou na ocasião que a finalidade do derramamento do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, conforme Atos 2, tinha uma finalidade precípua, única. Qual é? Diz ele em Atos capítulo 1, versículo 8, isso antes de ascender aos céus, ele ficou 40 dias aqui conosco na terra, dando provas insofismáveis da sua ressurreição corporal, e 10 dias depois é que desceu o Espírito Santo. Mas ele disse aos discípulos, vocês não saiam de Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. Para quê? Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. De modo que o batismo com o Espírito Santo não é para promover barulho dentro de uma igreja, mas para revestir cada cristão de poder de Deus para atender à ordem de Jesus, deixada em Marcos 16, 15 e 16. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí está a finalidade precípua, e foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Levantou-se Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, fez um discurso para a multidão que estava ali. Resultado, as pessoas que o viram se comoveram e perguntaram para Pedro, que faremos? Pedro dá ordem, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas, pessoas que encontraram salvação da pessoa de Cristo, e ali agregou-se a primeira igreja cristã na cidade de Jerusalém. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos revela a ordem que existia nessa igreja. E cada dia Deus aumentava, de 3.000 para 4.000, de 4.000 para 5.000, chegando ao ponto de as autoridades dizerem, vamos expulsar esses homens aqui da cidade porque estamos enchendo a nossa cidade desse nome chamado Jesus. Isso é despertamento. Isso é avivamento. E agora nós precisamos sair. Mas, infelizmente, ficamos dentro da igreja. E a nossa ordem é de ir falar. Revestidos de poder, como se deu no dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo, começavam a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não tinha desordem, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isto é, quem agia ordeiramente ali era o Espírito Santo. Ele estava dirigindo aquela descida do Espírito Santo para que os cristãos fossem revestidos de poder e pudessem testemunhar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pergunta agora do consulente Noé, da cidade de Cubatão. Noé diz aqui sobre o texto de Romanos, capítulo 9. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Pastor, o que significa? As palavras amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, devem ser entendidas à luz do decreto soberano de Deus
de que o mais velho seria servo do mais novo. Então Deus manifestou preferência pelo mais velho, que seria servo do mais... Aliás, manifestou preferência pelo mais moço e não pelo mais velho, que de segundo a ordem da primogenitura, caberia ao filho mais velho a herança do pai. Mas no caso presente, Deus, que conhece o futuro e o coração das pessoas, ele preferiu Jacó, que era o mais novo, que se então colocou no lugar de Esaú, possuindo ele a herança deixada pelo seu pai. Agora, isso deve ser interpretado como um ato de amor, enquanto a rejeição de Esaú é vista como ódio em termos comparativos. Deus não odiou Esaú com uma animosidade cruel e vingativa, mas amou, apenas o amou, menos do que amou Jacó, como se pode ver sua eleição soberana de Jacó. Essa passagem se refere a bênçãos terrenas e não à vida eterna. O fato de Deus ter se aborrecido com os descendentes de Esaú, que eram os edomitas, não significa que os edomitas individuais não pudessem ser salvos. Assim como o fato de ter amado Israel não significa que judeus individuais não precisam ser salvos. Observe que Esaú recebeu quase ele próprio deu testemunho em Gênesis 33, versículo 9. Então aqui está uma preferência de Deus que conhece os corações, e aí ele conheceu o coração de Jacó, que teria condições mais chegadas a ele do que o próprio irmão dele, que era o mais velho, chamado Esaú, mas que tinha uma vida distinta, separada de Deus, sem buscar as coisas relativas a Deus, enquanto Jacó tinha um coração aberto para buscar as coisas de Deus. Então Deus apreciou mais Jacó do que Esaú. Aí a preferência de Deus por Jacó em lugar de Esaú. Pastor, em João, capítulo 9, dos versos 1 a 7, está o registro de um dos milagres notáveis realizado pelo Senhor Jesus Cristo, a cura de um cego de nascença. Pastor, o que revelavam os milagres operados pelo Senhor Jesus? Os milagres operados por Jesus revelavam que sua reivindicação acerca de sua pessoa eram corretas, que os homens deveriam crer em tudo quanto ele dizia. Sabemos que Jesus reivindicava igualdade de natureza com Deus o Pai, como se lê em João capítulo 10, versículo 30, quando ele declarou: eu e o Pai somos um. Veja o verbo somos. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Primeira pessoa do plural. Logo, mais de uma pessoa. Então aqui havia duas pessoas, o Pai e o Filho, que eram um em unidade. Não era apenas uma pessoa, duas pessoas distintas, porém com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma honra, como aparece em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, isto é, Jesus, tinha eternidade, ele era. O Verbo estava com Deus, pessoa distinta do Pai, e a declaração final, e o Verbo era Deus, isto é, tinha a mesma natureza divina do Pai. É o que Jesus está declarando. Eu e o Pai somos um. Ora, tal declaração trouxe protesto dos judeus religiosos que julgavam estar Jesus cometendo blasfêmia.
em assim se identificar. Diante de tal atitude dos judeus, Jesus apelava para suas obras, para que fosse aceita a sua posição de igualdade com Deus o Pai. Como lemos em João, capítulo 10, versículo 31 a 37, em continuação a João 10, 30, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Agora a resposta de Jesus: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Aí está a razão, porque Jesus apresentava suas obras como prova fidedigna da sua igualdade com Deus o Pai.